todos bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Boss Mind. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, hosts aqui no nosso programa e também sócia da Soraya em vários diversos projetos, né, Soraya? Vixe, um monte de coisas maravilhosas. E aqui dentro do nosso podcast Boss Mind, nós temos a intenção, desde o início que nós começamos, a levar para você conhecimento através de empresário que a gente convida para vir, através de depoimento, e vez ou outra, eu e mesmo e a Soraya fazemos um bate-papo aqui, onde a gente leva conteúdo relevante para você. Vera, acabei de chegar agora aqui no seu canal, o que eu faço? Se inscreva. Todo mundo hoje em dia sabe se inscrever no canal do YouTube, se não, é facinho, tá escrito lá, inscreva-se, clicou, se inscreveu, e aí assiste o conteúdo de hoje. Depois, a gente tem vários outros que nós já temos divulgado aqui há muito tempo dentro do nosso programa para você assistir. Pessoas com muita relevância, pessoas que iniciaram o projeto, pessoas que iniciaram empresas, pessoas que já estão há anos nas empresas, nos negócios, que estão compartilhando conteúdo com você. Uma outra coisa muito importante, pega esse link, porque nós estamos aqui no canal do YouTube, nós estamos no Instagram, onde nós fazemos um corte lá, levamos um conteúdo, uma fala, um insight, para que você volte aqui pro nosso canal e fique curioso e assista todo o conteúdo. Outra coisa importante, Spotify. Nós também estamos na plataforma, onde você pode ouvir todos os episódios lá. Vera, mas é muito conteúdo. Gente, faz uma playlist. Coloca pra ouvir. A Soraya tem orientado até nos outros episódios, para que a gente coloque lá no Bluetooth. Bluetooth do carro, no Bluetooth da lâmpada. Hoje nós estamos fazendo faxina, limpando e ouvindo, vai que vai. Então, no momento da tecnologia, vamos fazer uso dela e muito bom uso mesmo. Soraya, fique à vontade. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, cientista contábil, empresária, sócia da Vera. Quando as pessoas falam assim, você é sócia da Vera no quê? Gente, na Caleb, na Weget, Ave Maria, a Vera é minha comadre, eu sou madrinha do filho dela, o Júlio César, tia dos mais velhos, que pega no pé, que xinga, que briga. E projetos sociais, a gente se reúne, vai para projetos juntos aqui no podcast. Então, as pessoas às vezes linkam a sociedade somente às sociedades empresariais. A gente é sócia de vida, sócia de sonho. Quando ela realiza um sonho, eu fico tão feliz como se fosse eu realizando. Sócia de tristeza. Quando tem uma tá triste, a outra vai lá e fala, o que a gente pode fazer aqui para levantar essa moral? E isso é muito gostoso. É muito bom mesmo. Eu precisava fazer esse adendo que fazia tempo que eu tava pensando, mas começo a falar e esqueço. É verdade. É muito bom a gente ter alguém para ter essa sociedade de vida. E eu vou falar. A gente trouxe Sebastian Sou, a gente trouxe a Leia Arieira, a gente trouxe o Ernesto, a gente trouxe várias pessoas aí que estão conhecidíssimas no mundo e que estão ajudando a gente a se tornar conhecido. Mas nada me deixa tão feliz quando a gente recebe um cliente. Sério. Walter, obrigada. Nada. E outra, deixa eu até fazer um comentário. Ele aceitou, eu falei, nós vamos estar fazendo a gravação do podcast, né, o Boss Mind e tudo. Ele falou, olha, você acredita que quando vocês me chamaram para fazer uma entrevista lá, lá quando TV, a gente começou também, né? 2018. 2018. Aquilo foi tão gostoso para mim, foi uma experiência tão legal. Eu falei, então pronto, vamos no Boss Mind. Lá você vai ter uma outra experiência ou vai reviver aquilo que você já gostou tanto. De uma forma diferente, porque o podcast é diferente da entrevista da TV. Que lá era ao vivo, assim, gente. É uma tremedeira, né? Loucura. Falar depois do Ernesto do CW tá sendo um desafio, porque ó, todo tremedeira total, com áudio de Pax. Respira, beba uma água, depois a gente come alguma coisa pra parar a tremedeira, porque a gente fala que é fome, tá? Walter, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui. Maravilhoso. A Soraya vai com aquelas perguntas instigativas. Gente, o Walter, ele é sócio do Rafael na VRR, são clientes da Caleb e são apoiadores da gente em diversos projetos, né? Participou aí do Just in Time, teve no Hora Empreendedora, que foi o primeiro programa que a gente também não sabia nem segurar o microfone na época e tava tudo certo. Sempre estão aí desbravando o mundo com a gente. Acreditam na gente. E admiro também. Legal. Eu acho legal pra caramba o trabalho que vocês desenvolvem, a maneira que vocês estão atuando, né? Porque não fica só focado ali na contabilidade, né? Não tá abrindo, expandindo, então é uma inspiração, né? Vamos aproveitar. Você vai se apresentar, Walter. Mas vou aproveitar esse gancho e fazer uma observação.
Nós, enquanto contadoras, empresárias e tudo mais, a gente aplica consultoria e a gente também aplica consultoria de planos e modelo de negócio. E, recentemente, eu fui questionada com relação à nossa atuação dentro da contabilidade, por estar aqui e tudo mais. E aí eu tive que dar um exemplo para a pessoa da seguinte forma. Este é o nosso atual modelo de negócio, porque o modelo de negócio ele tem que dar uma renovada, um up e tudo mais, senão você fica estacionado, você fica no passado. Então, o nosso modelo de negócio hoje é trabalhar a contabilidade tradicional, online, digital. Não saiu da nossa essência, porque faz parte do nosso DNA. Nós temos uma equipe que faz todo esse atendimento, mas também o modelo de negócio vem com essa ampliação de estar nas redes sociais, em canais como o Boss Mind, para levar informação para você do que nós fazemos enquanto contadoras, do que fazemos enquanto empresária. Então, o modelo de negócio é exatamente isso. Como que você vai estar, como que você vai atuar e onde você está para poder captar cliente, para você levar conteúdo e conhecimento. Então, eu fiz assim, aqui só uma mesclinha do que a gente fala sobre modelo de negócio. E o nosso atual é esse. Contabilidade tradicional, a digital, a gente aplica a consultoria e nós estamos aqui levando conhecimento para você. Porque às vezes você nem sabe que eu existo, não sabe quais são as nossas atividades. E para a gente estar atuais, a gente tem que levar, e de que forma? Através das redes sociais. Estar no Instagram, estar em palestra, em treinamentos. Mas isso não quer dizer que eu deixei ou deixamos de entregar qualidade para os nossos clientes, porque a gente tem uma equipe preparada para isso. E, através da nossa divulgação, a gente também busca conhecimento, leva para a equipe, tira a equipe do operacional, leva para treinamento e vice-versa. Então, assim, o nosso atual modelo de negócio é exatamente esse. Está em redes sociais, em plataforma, no canal do YouTube, Boss Mind, levando informação. Obrigado por você abrir esse gancho. Queria desabafar. Não, e tem outro detalhe. Muita informação que você está ali no dia a dia. Vou ligar na contabilidade. Assistindo um vídeo igual o anterior, né? Algum profissional, o Ernesto, que teve aqui. De repente, muita informação que você precisa está ali. Naquele vídeo, naquela apresentação, naquele momento ali. Então, quem assistir está absorvendo e está tendo conhecimento também. Exatamente. Faz parte do nosso modelo de negócio mesmo. Faz parte da contabilidade, da comunicação, do levar conhecimento para os nossos clientes. Que você sabe, né? Você vê o tanto que a gente bate lá e... Gente, vamos fazer treinamentos, vamos fazer curso, vamos fazer isso internamente para os nossos colaboradores e para os clientes e para os colaboradores dos clientes. A gente está sempre trabalhando desta forma. Isso é importante mesmo de se dizer, porque... Vocês não têm noção do quanto que a gente tá levando de paulada e de pedrada e de... Estão malhando Judas de Soraya e Vera. Por causa do... Porque a gente não tá atrás da mesa operacionando. Mas tem... Eu posso falar por segurança que quem tá lá, a equipe que vocês têm lá, tá fazendo esse trabalho muito bem. Então, eu sinto essa segurança. Não é porque tá na presença e tal, não é porque eu tô aqui, mas eu sei que as coisas lá tá rolando. É isso, e é bom a gente conseguir isso, porque daí a gente consegue mostrar pro nosso cliente que hoje o Walter tá aqui, mas as coisas na VRR estão rolando. Tá rolando. Não é verdade? Está acontecendo. É possível. E o suporte está sendo dado, então isso é importante. É verdade. É verdade, e tá acontecendo. Então desabafamos, vambora. Viu que os de casa já sofrem logo os desabafos. Oh, Deus, obrigada, Walter. Imagina, é verdade. Agora vamos começar oficialmente com as perguntas mais, direcionadas. Walter, como que começou a sua jornada no empreendedorismo? Você, desde criança, falou, eu quero ser empresário quando eu crescer, quero ter uma empresa. Não, meu sonho era ser piloto de avião, né? Eita! Olha que coisa. E tá nas alturas. Tá nas alturas. Mas eu não deu certo. Tentei ir para as Forças Armadas, também não deu certo, porque na época que eu fui me alistar, tava tendo a guerra no Iraque, né? Aí meu pai falou, não, você não vai se alistar coisa nenhuma, vai ficar comigo na roça. E eu comecei a minha jornada na roça. Aos 14 anos eu ia com ele pra roça, né? Capinar, roçar, cuidar do gado, tirar leite, essa coisa toda. Só que nesse período de 1989, eu trabalhei numa fazenda. E posso até citar o nome, né? Pode, fica à vontade. Fazenda do Gurgel, que tinha o Dr. Rui, que foi pra mim, eu não sabia o que era ainda um mentor, né? Uhum. E ele foi pra mim. Porque eu chegava lá e era um almoxarifado,
E era tudo no papel, eu tinha que marcar quantos bezerros nasceu, quantas vacas, quantos litros de leite cada vaca deu, eu tinha que pesar o leite, aquela coisa toda, quantos balaios de milho. Ia dar um prejuízo na toma no leite. Era a contabilidade mesmo. Era! E ele me ensinou, eu acho que foi aí que eu comecei a gostar da área financeira. Porque eu fazia folha de pagamento ali do pessoal que trabalhava na roça ali. Chegava no último dia do mês, tinha lá o caderno de ponto, quem faltou, quem não faltou, tinha que fazer o fechamento, e ele trazia em espécie, né? Eu ajudava ele a contar o dinheiro. Aquilo pra mim era uma alegria, sabe? Contar dinheiro é bom. E ele tinha uma calma, não era pra mim, né? Eu era na escala de salário, pulava umas 4 linhas pra eu ser o último. Então, aquilo pra mim era gratificante, né? Só que quando chegou a época do alistamento, eu não podia continuar lá, tive que sair, aí fui pra roça mesmo, pro pesado, né? E estudando, levava o caderninho no jornal, na hora do almoço dava uma folheada, estudava e tal. Graças a Deus nunca repeti de ano. Quem falar que é difícil, mas não é impossível não, porque eu tirei o 2º grau lá. Lá não tinha perspectiva nenhuma, né? Cidade pequena, do interior. E aí eu falei, pai, pra aeronáutica eu não pude ir, mas para São Paulo eu vou, porque lá eu acho que vai ter oportunidade. O senhor já trabalhou lá no passado e sabe como que é. Aí ele falou, filho, depois dos 18 você pode fazer o que você quiser. E vim. Então, trabalhando numa fundição aqui em São Paulo, que eu comecei a pensar em abrir uma empresa e pensar no futuro, né? De um dia ser empreendedor. O Rafael, nessa ocasião, quando eu vim embora em 95, ele ainda ficou. E eu sempre tive a intenção de trazer a família toda, né? Tipo, eu vim, depois o Alain veio, meu irmão. E em 98, em 99, aí eu entrei na área administrativa, que era um sonho. E aí eu vou citar o nome de novo, né? Fique à vontade. O povo pode até virar patrocinador da gente. Não, mas vamos embora. Eu vou falar porque se eu tenho gratidão mesmo por essas pessoas, sim. Talvez eu esqueça de alguns, mas me perdoe, mas a Eliane Fabres e o Eduardo Fabres, quem me deu uma oportunidade na área administrativa. Eu não sabia nada. O máximo que eu sabia era da datilografia, que eu fui obrigado a fazer um curso rápido porque eu perdi uma vaga na Arapuã na época, por causa do curso de datilografia. Por causa desse curso, que inclusive a minha tia pagou a metade para mim, que eu não tinha condições de pagar o curso todo, era R$80, ela me deu 40. Reini Conceição. E são pessoas que marcaram a minha vida e que eu tenho a maior gratidão mesmo. E a Eliane me ensinou o caminho. A Eliane, eu acho que ela era canhota, porque ela falava que era o braço direito dela, né? Eu não sabia, eu não via isso. Ai, eu falava, caramba. Maravilha, adoro. Eu falava, onde que eu sou seu braço direito? Porque eu fui trabalhando, fui ganhando confiança, fiquei 12 anos lá. Nesses 12 anos, eu consegui uma vaga pro Rafael também. Né? O Rafael veio de Minas, procurando e tal. E ali, senti, né? Falou, caramba, eu não preciso ir sozinho, né? Quem sabe quando sair daqui, ele tá preparado e tal. E ele se preparou, inclusive, hoje eu tenho que reconhecer isso, tá muito mais preparado do que eu. Admiro o Rafael, porque tô pra ver uma pessoa vender igual ele. Sabe, ele vende a mãe, ele vende o pai, ele vende eu, vende a Carla, vende a minha irmã, vende todo mundo. Falta embalar e mandar embora. Então, assim, é uma admiração que eu tenho por ele. Mas foi nessa empresa, onde a Eliane e o Eduardo me deu essa oportunidade, que eu vi que ali tinha um espaço. Quando nós abrimos a VRR, eu e o Rafael, nós abrimos na intenção de vender peças que essa empresa fabricava. Né? Peças para motor, né? Para caminhão, para trator, linha pesada. Porém, os nossos clientes, acabou que com o tempo nos colocou num outro segmento, que é o que a gente atua hoje. Então hoje eu não vendo peça. Né? Eu costumo dizer que eu vendo o que o cliente precisa. E a gente até orienta os vendedores, quando ligar para o cliente, não oferecer o que você tem, é perguntar o que ele está precisando. E falar que se não tem, vai conseguir buscar. Exato. Né? Então, essa visão a gente adquiriu lá atrás, nessa empresa. Né? E graças a Deus a coisa aconteceu. Hoje eu e o Rafael, graças a Deus, a gente está junto. Espero permanecer junto aí por muitos anos ainda. E a VRR crescendo cada ano, graças a Deus, crescendo cada dia mais.
Temos uma equipe aí de 8 colaboradores que preciso agradecê-los também, porque sem eles nada disso seria possível, né? Eu acho que é uma equipe, não é eu e o Rafael, é todo mundo, é a família, né? A VRR família. Mas foi nessa empresa que tudo começou. Então nós tivemos ali uma plantinha nasceu ali que hoje a gente está onde está. Legal. Por que VRR? VRR eu tenho uma história aí. Porque quando nós começamos a VRR, nós éramos em 3. Eu, Rafael e Alain, né? Por outras questões, o Alain resolveu não participar mais da sociedade, que era VHR no passado. Walter, Alain, Rafael. Uhum. E com a saída dele, nós fomos obrigados a mudar a razão social. Aí ficou VRR. Então ficou Walter, Rafael, e o outro R ficou viajando. Pode ser Ribeiro, pode ser qualquer... Mas ficou VRR. Ela só tirou o H e colocou o R. Entendi. Então ficou VRR Peças e Suprimentos, limitada. Que era o que tinha que ser, né? Eu acho Porque tá aí. Era o lugar dela no mundo. E tomara que continue, né? Sendo VRR para daqui 30, 40 anos, meus filhos, os futuros filhos do Rafael, netos, e que a ideia é nunca... Perpetuar, né? A ideia é perpetuar. Sensacional. Gente, olha, a VRR, quando veio ser cliente da gente, vocês perceberam pelo sotaque que o Walter é mineiro. Bastante mineiro, viu? Essência mineiro, né? E mineiro, eu sou neta de mineiro. E mineiro é desconfiado. Tá enraizado. Igualzinho faz torresmo e frango com quiabo como ninguém. É desconfiado como ninguém. Tá enraizado. Então, quando a gente foi prospectar a VRR para ser nosso cliente e tal, o Rafael já conhecia o Rafa de antes, né? E ele ainda falou assim, a gente tem que ver lá com o Voltão. Porque essa parte administrativa, quem resolve é o Voltão. Eu sou venda. Meu negócio é vender. E o Walter é desconfiado. Falei, nem precisa falar, Rafa. Já sei, você é meu amigo e eu sei que é desconfiado. Então, vambora. E fomos pra reunião com o Walter. E realmente ele estava sendo atendido por uma contabilidade que entregava, mas não entregava tudo o que eles precisavam. No momento de crescer, você quer mais, né? Você precisa de mais. E aí nós fizemos a proposta e ele falou, vamos testar. 1 ano, a gente vê. Eu falei, esse vai validar nosso trabalho. Porque se ele falar, e ele vai ser sincero, se ele falar que não tá bom, a gente vai ter que melhorar esse trem. Se ele falar que tá bom, a gente vai ter que melhorar esse trem, porque ele vai ter que manter o nível, não dá pra reduzir. Então foi um desafio. Ele tava desconfiado e nós também. Porque o que vai vir dessa parceria? E, gente, quando a gente começou a conversar com o Walter, no primeiro dia eu falei pra ele, Walter, vai dar uma palestra pros nossos clientes? Coitado dos seus clientes. E ele falou assim... Eu não falo, não. Você lembra disso, Walter? Eu não falo, não. Eu falei, Walter, vai. Porque é tão bonitinho você explicando pra gente o financeiro, como que você cuida, como que tá organizado, que realmente lá no nosso contábil vai ser infinitamente mais fácil do que alguém que nem receba o extrato. Eu vou estar recebendo um extrato conciliado. E a importância, e a precificação. Gente, que delícia. Então, é gostoso ter essa troca. Então, a gente também tava na Walter, a gente também ficou naquela época assim, eita, meu Deus, o que vai dar dessa parceria? O que vai acontecer daqui pra frente? Vocês terem noção, o Rafa chegou e falou, Soraya, é uma coisa que eu não quero que influencie na nossa amizade. Se depois a gente resolver ir embora, a amizade vai continuar mesmo? Eu falei, lógico, a não ser que você não me pague. Que daí... É a culpa do Walter. Financeira com o Walter. Mas, e graças a Deus deu super certo. A gente se respeita enquanto pessoa e a gente se entende como cliente e prestador de serviço. A gente entende as necessidades do cliente, da VRR, dos outros clientes que a gente tem. E a gente tá sempre buscando. Às vezes eu acho a gente até meio invasiva de chegar e falar, mas o que tá acontecendo? Que tem cliente que fala assim, nossa, mas você quer saber? Eu falo, eu quero, porque eu preciso saber do seu problema antes que ele vire um sem solução. Então, a gente tem que saber antes para solucionar. Então, a VRR com a Caleb também tem todo esse histórico. E teve um ponto, gente, que foi muito sensacional. Foi em 2023 que nós entramos no mesmo concurso, numa mesma competição, em categorias diferentes. Foi. Que quando eu vi a VRR, eu falei, meu Deus, eu não posso competir com o meu cliente. Que se ele ganhar, eu vou ficar feliz, mas não tanto que eu vou perder. Mas e se eu ganhar e ele ficar bravo? Mas aí foi legal que a gente não tava na mesma categoria. E quando foi premiado, foi um dia... Você tava no hospital, né, Vera?
a Vera não pôde estar presente, ela estava com problema de saúde na família. E eu estava... Com o Vini, né? E eu estava lá, tava eu, a minha mãe, o Walter, a esposa, o Rafa e a esposa. E os filhos, né? Seus filhos estavam... Foi quando eu conheci seus filhos. A Nina e o Bernardo. Eu conheci os filhos dele, a família dele ali. Eu já conheci a esposa do Rafa, mas as do Walter eu conheci ali. E, minha mãe e a Andressa viraram amigas de infância, né? Nossa. Então, deu super certo. É bom nem se encontrar muito, mais, né? Brincadeira. Adoro a sua mãe. Aí minha mãe é terrível, é a turma do fundão. E aí, gente, foi incrível que primeiro veio o sorteio que nós estávamos com... sorteio não, anúncio de que nós estávamos competindo. E a Caleb ganhou. E eles comemoraram comigo. Foi assim, eu e a Vera eu e a minha mãe, que a Vera não tava, e eles... E foi fulano. Quebramos o protocolo, né? Aliás, tinha 10 empresas para serem premiadas. Os únicos legais fomos nós dois. Porque o resto eu falei, eles estão ganhando um prêmio, eles estão ganhando um boleto. Que ia numa tristeza buscar o prêmio que eu nunca vi. E aí fui, busquei, pulei, sentei. Quando eu sentei de novo, eu falei, agora é a vez da VRR. Vamos lá. Gente, quando chamou VRR, eu gritava tanto. Você não tem noção da pessoa que estava na minha frente. Ela virar e falar, é a sua empresa? Eu falei, é meu cliente! Então a gente cria isso que vai muito além do negócio. E foi bacana, foi legal demais aquele dia. Nossa senhora, sensação boa, né? Nossa, é reconhecimento, né? E eu tive um problema. Eu falei, Rafael, como não vou fazer? Porque a Soraya, a rede social dela é extensa, né? Tem muita gente. A Vera tem vários seguidores. Olha, se você olhar o meu Instagram, tem 80 pessoas ali. Se você olhar meu Facebook, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí o Rafael falou, não, Walter, se vira, vamos lá. Eu comecei, e falava, amigo, ó, replica. Eu não acreditei. Eu, sinceramente, eu fui para aquele evento, sério mesmo, pensando assim, não tem a mínima chance, né? E foi uma surpresa. Mas você viu a força do pedido? Mas aí eu vou te contar uma coisa também que talvez você não saiba. Todas as vezes em que eu pedia voto, eu pedia para nós e para vocês. Então tá explicado. Eu falava assim, gente, ó, na categoria 1 aí a Caleb, nessa lista, que tinha uma lista de 7 empresas, e na 2 VRR. Você não tem ninguém? Não, volta na VRR. Volta na Caleb. Não, mas... Então a gente fez campanha, a Vera também, era campanha. Eu lembro que no primeiro dia que eu comecei a disparar, começou a vir mensagem, né? Mensagem. Eu vi amigos que... Falei com amigos que... Você arrebata todo mundo, né? Foi muito bacana, foi muito legal isso daí. E é bom. Ô, Walter, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao que você comentou. Que a VRR, ela leva a solução para os clientes, né? E você orienta os vendedores, os meninos lá, interno, a perguntar o que ele precisa. Dentro de todo esse tempo de experiência aí que a VRR está no mercado, quais foram os pontos ou pontos em comuns que um empresário, mesmo que fornecimento de um produto em si, que eles relataram? Que você fala assim, olha, tem congruência, praticamente são os mesmos recorrentes. Até pra gente levar para o... Você diz em que sentido? De a produto? necessidade... às vezes assim, você tá lá no bate-papo, às vezes a pessoa tá querendo comprar, sei lá, um microfone. Lá, né, na VRR, você tá entrando em dificuldade, mas... procurando encontrar para ele. Só que nesse bate-papo, você só não vai apresentar isso. De repente, você abre para o cliente, para o seu cliente falar algo a respeito do que está acontecendo na empresa dele. Porque às vezes a gente nem abre, mas ele está com tanta necessidade de falar que acaba relatando. Eu tô com um exemplo hoje disso. Inclusive o Rafael está tratando. Tem um cliente que o equipamento dele estourou roda, estourou pneu e deu um problema no equipamento. E ele não sabia o que fazia. Por quê? Não sabia a medida do pneu, não sabia a medida de roda. O que nós fizemos? Colocamos um funcionário, foi lá, buscou a roda, buscou tudo, desenvolveu um fornecedor, buscou o pneu, descobriu o lugar que monta, em Campinas, e a gente está levando a roda para o cliente para ele pôr o equipamento para funcionar. E ele vai tirar o equipamento da pista. E sabe? Quando isso acontece, qual é a forma de replicar desse cliente? Eles voltam indicando ou eles voltam falando? Eles voltam indicando. E nós temos três ou quatro clientes que foi indicação. De atendimento que nós fizemos, que o pessoal fala, liga na VRR. Se eles não tiverem, eles vão conseguir. E a gente tem dado muita sorte com isso, porque a gente tenta atender da melhor maneira possível, assim como todos fazem isso, né? Só que o nosso diferencial qual é? Se o cliente ligar lá e falar, tem uma arruela aqui.
Pode custar 50 centavos, 10 centavos. Eu vou buscar essa arruela e vou tentar descobrir onde vai ter essa arruela para ele. Um exemplo, né? E a gente vai fazer isso. Não vai medir esforço para fazer isso. Por quê? Não é o... Lógico, né? No final, o retorno, a margem, ele representa. Mas naquele momento, para nós, é o quê? É atender e tirar o cliente do desespero, é tirar o cliente do sufoco, é resolver o problema dele. E às vezes ele está tão envolvido com outras coisas, o comprador está tão envolvido, né, com outros problemas, que aquilo ali acaba ficando para depois, mas o final ali, que é o mecânico, que o nosso foco é o mecânico que está passando um apuro lá, tirar o equipamento da mão dele resolvido. Então a gente vai lá no mecânico, a gente vai no final lá e fala, o que você está precisando aqui, como a gente pode fazer? E isso o Rafael faz muito bem, viu? Ele encontra a solução, ele não é do problema, ele é da solução. Eu vou pedir, gente, pro Walter contar um episódio que ele contou pra gente a respeito do período da pandemia. Não foi das enchentes do Rio Grande do Sul? Foi enchente ou foi da pandemia? Do remédio? Remédio. Teve o incidente lá no Rio Grande do Sul. Gente, me atualizando, tá? Rio Grande do Sul, onde a cidade, né, todo mundo acompanhou e viu, a cidade ficou embaixo d'água, hospital e tal. E tinha um pai de um colaborador, né? O pai de um colaborador de um cliente nosso, não é nosso colaborador. No Rio Grande do Sul, fazendo um tratamento de câncer e precisava de uma medicação para ontem. E o cliente ligou, Rafael ligou na VRR. Olha, vocês conseguem para mim essa medicação? Tal. Juntou o Rafael foi para a rua, eu ligando na farmácia, ligando e tal. O avião ia sair às 10 da noite. Quando foi 9h30, a medicação já estava no aeroporto. No dia seguinte, o pai desse colaborador já tinha tomado a medicação. E foi uma coisa engraçada, porque nós não fizemos isso pensando no faturamento. Mesmo porque nós não podemos fornecer remédio. O nosso KNAI não permite isso. Mas o cliente sabia da disponibilidade, né? E aí o Rafael foi chamado numa reunião de uma proposta comercial e tudo mais. Quando chegou lá, ele foi receber um brinde, ele recebeu um avião do céu lá da empresa. Então, assim, aquilo ali foi um presente para nós, né? Com certeza. Aquilo ali foi o troféu, aquilo ali foi o retorno que nós tivemos, o reconhecimento de tudo que foi feito. Então, isso foi gratificante demais. A minha intenção de trazer esse conteúdo é para falar que nós temos que fazer mais do que é nos pedido. Que é esperado, né? Sem esperado, e mesmo que não esteja dentro da atividade da nossa empresa. Se a gente é solucionador de problemas, e quando vem uma situação essa bem sensível, que às vezes você como empresário passa por uma outra situação que não é sensível dessa forma. Mas o quanto que você pode buscar. Se você não pode, vai procurar dentro do seu ecossistema outro empresário, outra pessoa que pode auxiliar. Então, é fazer muito mais do que é pedido, né? Muito mais do que a atividade da sua empresa faz. Porque, às vezes, a pessoa fica muito na caixinha. Eu não faço isso. Não, isso eu não entrego. Isso eu não só vendo caneca. Eu não faço mais isso. E, às vezes, é uma forma de você ampliar também seu modelo de negócio, né? A forma de você atuar e tudo mais. Você dá também um giro ali de 360 graus e fala, opa, alguém me trouxe uma dificuldade. Tive uma outra dificuldade para resolver essa pendência aqui, mas agora eu sei o caminho. Por que não incluir na atividade da minha empresa e fazer também crescer, né? Prosperar. E traz um retorno como ser humano, né? O retorno como ser humano e outra é a satisfação, né? De você ter conseguido. Pô, quando deu 10h15 ali, que a compradora falou assim, olha, a medicação já tá no avião, já tá seguindo. Nossa. Falei, isso aí não tem preço. Isso aí é extraordinário, isso aí é a satisfação de uma realização, né? Para você que tá aí do outro lado, pensando, toda empresária capitalista só pensa no lucro, só pensa no dinheiro, só pensa... Escuta isso aqui. Aí você fala, imagina, Soraya, que só tem empresária. Tem nada, gente. Tem um monte de gente só pra criticar. Então, também tem. Você escuta essa história e você que é empresário e fala, eu vou mandar isso daí pra algumas pessoas que estão me criticando. Vai lá, porque sim, a margem de lucro, a lucratividade faz parte da nossa vivência, mas não é só isso. Tem muito mais coisas nos bastidores que às vezes as pessoas não sabem, né? Não sabem. Agora, falando em margem de lucro, lucratividade e dinheiro, que a gente gosta também, como que vocês lá na VRR preparam um planejamento financeiro e contábil da empresa? No começo do ano eu já estou pensando em 2028. Viu? É lógico que vai acontecer alguns percalços no meio do caminho, mas eu sou muito chato nessa parte que tá aí. Tem que ser, né?
Eu sou muito chato, criterioso. Isso eu aprendi, não sei, né, se algum dia ela vai poder assistir, mas a Eliane me ensinou isso muito bem. Meu pai... Engraçado, porque eu costumo dizer assim, eu sou graduado em administração de empresas, né? Tenho faculdade de administração, fiz vários cursos e tal. Mas o meu maior diploma, que não existe, mas para a vida, foi meu pai. Meu pai me ensinou a trabalhar o dinheiro sem ter. Como você faz um fluxo de caixa se você não tem o dinheiro? Se você não tem... Aí. E ele falava, filho, hoje nós não tem nada, mas o dia que você tiver, usa com inteligência. Usa, não que eu tenha, tá? Pelo amor de Deus, eu trabalho no dia a dia ali, eu recebo de dia para pagar de noite. Mas é diferente de quando não tem nada, né? Mas é diferente. Ele falou, se um dia você puder morar um exemplo hoje, puder morar na Vila Galvão ou no Brooklyn, primeiro, vê se você pode, beleza, mas vê se você deve. Quanto que vai te faltar depois? Planejamento, hein? Sabe? O pai quer comprar um cavalo. O que adianta ele comprar um cavalo e não poder comprar a sela? E se ele comprou o cavalo, ele vai para onde? Então, assim, é isso, você tem que pensar nisso. Não é na conquista, é em como você vai manter ela. É igual a VRR. Eu podia estar num prédio de 8, 20 andares? Talvez poderia, eu preciso. E se eu fizer isso, eu vou conseguir manter meu funcionário? A estrutura, porque mais, o meu colaborador, o meu funcionário, ele tá vendo isso. Tá ali cumprindo com a obrigação dele, com as tarefas dele, mas ele quer ter a segurança de que daqui 2 anos a compra de supermercado dele vai estar sendo feita. Se der um problema de saúde na família, a gente vai poder ajudar também. Porque não é só o salário. Uhum. Pô, se alguém tiver um problema grave na família e a empresa puder ajudar, eu acho que é obrigação da empresa fazer isso. Por quê? Porque ele tá ali das 8 da manhã, ele tem horário de entrar, mas não tem horário de sair. E ele está ali defendendo, vamos falar o nome, defendendo a VRR. Então, por que eu planejo isso? Por que eu trabalho com 2 anos? Em 1 ano, eu não posso errar em 1 ano. Uhum. Em 1 ano, eu não posso errar. Em 2 anos, eu ainda admito uma ali margem uma ali, margem. Né? Faturou, talvez tem um cliente lá que está inadimplente, eu tenho que calcular isso. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com 2, 3 faturamentos lá na frente. Porque se daqui 30 dias eu não receber, pelo menos os meus colaboradores, os meus fornecedores não vai sofrer com isso. Aí um problema que eu vou ter que tratar ele daqui 3, 4 meses, porque eu vou ter que administrar isso sem comprometer psicologicamente o planejamento dos funcionários, dos colaboradores. Eu prezo muito isso aí. Sabe que você me trouxe uma outra questão que me trouxe na memória. Quando nós começamos a empresariar, porque até então nós éramos da área da contabilidade como funcionário, então fazíamos muito bem nosso trabalho e até então achávamos que quando nós montássemos a nossa empresa seria fácil. Sabia abrir empresa, sabia contábil, sabia um monte de coisa. Mas quando veio para o mundo do empresariar, a gente deu aquele baque do aprendizado. Não era como a gente imaginava e idealizava. Era rotina, trabalho, cobrança, cliente, fornecedor, funcionário, uma série de coisas. E lá no início, nós tivemos uma cliente que ela era da Líquel, que ela era dona de uma escola. Então, ela tinha as colaboradoras, as professoras e tudo. E aí, a gente começou. Ela iniciou, ela já veio de um histórico, querendo aplicar para ela tudo que a gente tinha de conhecimento, de organização e tudo, e ela se recusava. Assim, né? Não, é assim que eu levo e tal. E aí, de repente, ela fechou. A escola sumiu e tal, deixou também um débito lá no escritório, essas coisas todas. E aí eu cheguei brava com a Soraya e falei assim, Soraya, as pessoas acham que pode brincar de empresariar. Ela brincou de ser empresário. E brincar de ser empresário, a gente não pode ter essa opção. Porque tem muitas pessoas envolvidas. Pessoas que acreditam na gente e dependem da gente. E dali que nós começamos essa questão do, caramba, eu vou fazer um planejamento, eu vou projetar e eu procuro dentro disso saber se eu sou capaz. Porque eu vou trazer outras pessoas para fazer parte disso. Fornecedor de cliente, prestador de serviço, família de funcionário e tudo mais. Então, eu sou responsável se aquilo quebrar. E sou responsável também pela quebra dos outros. Porque, eu tenho que dar satisfação. E ainda tem o governo envolvido.
que aí a gente estava até falando sobre a economia a respeito disso, que parece que as empresas no Brasil nascem para ficar endividada, para ser vulneráveis financeiramente. Não sei, é uma coisa louca. E aí vem nós, como empresários, nós que cuidamos dessa parte financeira, para orientar outros também. Falar, olha, planeje. Um planejamento, a Soraya fala muito bem, o se de merda, o que você faz? Então, você tem que colocar isso no caminho também. Primeiro ano, tem que dar tudo certo, você tem que prever muito bem. O segundo, por conta de economia, interferências externas e tudo mais, você faz uma margem ali, dá uma desviada no trajeto, mas não foge. E aí, essa questão de falar, empresário, você tá brincando de empresariar, você tá sendo irresponsável, veio dessa época, lá no início, quando nós começamos. Porque eu saí chateada de lá, que tinha algumas professoras na porta, tipo assim... Uai, e aí? Mães que levavam as crianças e, tipo, acabou. Ah, tudo bem, foi, sei lá, um momento de aperto. Naquele momento eu fiz um pré-julgamento muito forte. Foi um momento de aperto, ela deve ter passado por uma outras situações, só que nem teve um momento dela se retratar, porque eu procurei várias vezes para ela explicar, justificar, porque a gente ia entender. Como empresário contábil, empresário no ramo, a gente também procura ajudar e orientar o cliente. Encontrar soluções, caminho, capital de giro, lugares, pessoas que podem orientar também. Então, ficou muito disso. E todas as vezes que eu vejo que a gente vai dar mentoria, que a gente traz um cliente, que a gente fala para ele de plano de negócio, de modelo de negócio, a gente já começa a olhar para ele e fala, não vai para esse caminho não, vai por aí não, que não vai dar certo. Segue por aqui, porque a curva do aprendizado é menor, que você vai conseguir dar certo. Não vai ser 100%, porque tem toda a jogada do meio, vai depender 100% de você. Mas enquanto contabilidade, a gente vai poder ajudar, né? E você colocou uma palavrinha aí que faz todo sentido, que é o se, né? Que é uma coisa que me revolta. E bastante, porque... Quando a gente está planejando, montando fluxo de caixa, montando orçamento e tal, a gente tem a mania de falar, mas e se der errado? Se alguma coisa acontecer, aí o outro vem e fala, pô, você tá sendo pessimista. Pô, você é um empresário pessimista, você tá pensando no problema. Mas eu tenho que pensar nele antes. Eu tenho que ter um plano B daqui a um ano, eu tenho que ter um plano C daqui a um ano, eu tenho que ter um plano de contingência. Por quê? Se eu for pensar no problema depois que ele aconteceu, e se eu não tiver tempo para resolver? Aí não é planejamento, é sonho, né? Aí eu sou pessimista? Aí se você não pensa no eu sou pessimista, mas não. Eu sou pessimista nesse caminho, mas nesse aqui eu já tenho... Eu já não sou mais pessimista porque eu pensei nele lá atrás. Exatamente. Sabe o que eu vejo, Walter? Que as pessoas também adoram colocar um rótulo na gente. Então já mexe logo que você é pessimista. Não é. O pessimista, ele nem faz nada. O pessimista, ele nem planeja, porque ele já sabe que não vai dar certo. Já nasce na cadeira de rodas. Ele fala, acabou, viu? Não vou andar. Acabou. Não vai dar certo. Esse é o pessimista. O otimista é quem planeja e coloca esse demerda. E o falso otimista é o que não planeja, só vai e faz, porque aí dá merda. Então... Igual a pandemia. A pandemia foi um exemplo. Foi. Poxa, nós colocamos funcionário tudo de casa. Assumimos um risco. Nós ficamos 2 semanas, eu e o Rafael em casa, depois eu falei, eu não vou ficar em casa. Talvez eu esteja até errado de falar isso aqui, mas eu não vou ficar em casa. Por quê? Porque eu tenho um colaborador. Eu não vou chegar daqui 3, 4 meses e falar, vai embora e amanhã, depois se as coisas melhorar... Não. E se eu não tivesse pensado? Lógico, ninguém pensou na pandemia, ninguém, foi uma coisa que aconteceu. Ninguém sabia, mas, né, disso. Eu estava preparado para um outro acontecimento qualquer, uma coisa que se der merda. Então, assim, a pandemia foi triste? Foi um problemão? Foi, estourou muita gente. Mas... meu fluxo de caixa estava preparado para aquilo ali. Mas ensinou muita gente a pensar nisso também. Nós não paramos, sabe? Assim, a VRR não parou, a VRR não fechou, e os funcionários receberam, graças a Deus não precisou negociar, não precisou fazer, sabe? Então, por quê? Por causa do SILA de trás. Exatamente. Nossa, eu lembro que nessa época a gente até chegou a conversar com vocês, tipo, o que vocês estão planejando? E foram poucas as empresas, clientes da gente, que chegou e falou, nós já fizemos uma reunião com a equipe e até tal data tá tudo tranquilo. Tudo certo. Tá tudo certo. Eu falei, cara, eu não acredito, vocês conseguiram acalmar a equipe, porque tá todo mundo desesperado de eu vou morrer, né? Eu vou morrer e se eu não morrer, eu fico desempregado. Reunimos tudo, o salário vai acontecer. Vocês têm filhos, vocês têm família, isso vai acontecer. Agora,
daqui a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar e tal, mas até esses 9 meses, 1 ano aí, a coisa vai acontecer. Graças a Deus começou gradativamente, voltando aos pouquinhos, a gente foi repondo caixa, foi trabalhando, então, e tá aí até hoje. Mas eu lembro que houve essa conversa e ainda falei, Vera, a VRR é diferenciada até nisso. Porque a gente orientava, chama os seus funcionários e conversem, porque eles estão perdidos. E a gente sabe que os empresários também estavam perdidos. Mas é que nem no trânsito. O caminhão cuida do carro, o carro cuida da moto, a moto cuida do pedestre. Então, na hierarquia empresarial, o empresário chama o colaborador e fala, vou cuidar, calma, respira. Volta e fala, governo, o que você vai fazer para ajudar a minha empresa? Mas é hierarquicamente. Então, na época, eu lembro, ficou marcado. Olha que eu não lembro o nome de nada, né, gente? Ninguém, não lembro data, não lembro da conversa que nós tivemos. E foi muito bom. E falando nesse quesito de estratégia, Walter, qual que foi uma das principais decisões estratégicas que ajudou vocês nos últimos anos? A mudança de segmento. Eu acho que se nós estivéssemos ali focado no ramo de motor, pistão, bloco de motor, fantástico. Trabalhei na empresa que fundia, que fabricava isso. Sinto o cheiro até hoje da fundição aqui, sabe? É lindo. Você vê o processo de transformação, fusão. Né? E poder vender aquilo hoje seria maravilhoso. Porém, não é o que a VRR precisa. É um sonho meu, do Rafael talvez, mas a VRR hoje precisa de outra coisa, que foi a virada de chave. Mudar o segmento, vender ferramenta, vender solução, vender suprimentos para limpeza de aeronaves, de navios. Hoje a gente atende aeroporto, a gente atende os portos, atende concessionária, né? O legal da concessionária é que a gente acaba vendendo umas pecinhas de motor também, né? É legal. Então, mas é fantástico você poder fornecer tudo. Mudar o segmento, dar uma olhada, que é o que eu falei da atividade. Às vezes a pessoa identifica, pedir e fala, não faz parte do meu negócio, né? Então acaba fazendo essa mudança aí. Tem um outro estudo de um outro caso que aconteceu, foi na Copa do Mundo, não lembro de qual foi, que estava vindo, Copa do Mundo aqui no Brasil, estava vindo um time, o pessoal da Arábia, acho que é da Arábia, e eles exigiram suco de tomate na aeronave. E uma jarra na cor deles, verde, amarelo e tal. Nessa ocasião, o Rafael trabalhava em home office ainda lá em Minas. Né? Ligaram. E aí, vocês conseguem? Eu lembro de ir, eu largar tudo, ir na Santa Luzia, comprar o suco de tomate, comprar uma caixa de suco de tomate. E mandar para o aeroporto, com as jarras e tudo, para o pessoal que estava na aeronave poder tomar esse suco para chegar para o jogo da Copa do Mundo. Então, assim, é um segmento estranho? Mas está no nosso KNAI, a gente pode fornecer. Suprimentos, a gente vai atender. Tudo que é fornecido dentro da aeronave, tudo que é fornecido dentro do navio, copo descartável, por exemplo, nós vendemos aos montes. Então, assim, isso é legal. É você ligar para o cliente e falar o que você precisa, o que está na sua lista, o que você não tá conseguindo comprar. Deixa eu te ajudar, deixa eu fornecer para você, me dá uma chance. E a coisa acontece, e vai. É a magia do pedir, né? Exatamente. Walter, o que você gostaria de fazer, assim, de saber que você já sabe hoje que você gostaria de ter aprendido antes? Pergunta difícil, como que é? O que você gostaria de... Hoje você já sabe, mas você gostaria de ter aprendido antes? Eu amo o financeiro, né? Por mais que eu tenha falado aqui que a coisa nasceu ali na fazenda do Gurgel e tudo, mas eu queria ter tido essa experiência antes. Entendi. Sabe? Na época do meu pai, por exemplo. Legal. Sensacional. Isso é bom, né? Porque às vezes as pessoas só pensam em coisas que elas nem gostam. Hoje a gente fala assim, eu trabalhei na roça, ajudei meu pai. Beleza, ajudei sim. Todos nós em casa ajudamos, né? Mas o meu pai não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de ter um conhecimento. De repente, eu poderia ter contribuído um pouco mais. Mas eu era uma criança, né? Mas já pensou uma criança sabendo fazer um fluxo de caixa? Acho que ninguém ia ter dívida, ninguém ia ter problema financeiro hoje, né? É uma das questões da Podia ensinar na escola. Então, a educação financeira na quarta série, poderia ter lá nem que seja 20 minutos de aula. Vamos fazer um fluxo de caixa, vamos fazer um...
A galera só linka a matemática e, pelo amor de Deus. Você tem que entrar numa faculdade, entrar num curso técnico para aprender finanças? Sendo que a escola está ali. Os professores, será que não têm dificuldade financeira quando está dando aula? Para ali 10 minutos e... Seria então, sensacional. Seria muito bom. Gente do céu. O Walter queria hoje só falar 20 minutos, mais ou menos. Eu falei, vai ser rápido, eu vou falar pouco. Estamos chegando ao final. Você não tem noção, gente. Eu ainda tenho tanta pergunta para fazer. Exato. E nós vamos para o momento Boss Moment. Ela vai falando em inglês. Vamos, mas antes de ir pro Boss Moment, uma outra perguntinha aqui, que eu anotei. Como que você se desenvolve como líder? Que liderar é desafiador, né? Eu sou chato demais. Ninguém gosta de mim lá, não. Quem disse? Eu sei. Autoanálise, né? Quando eu chego e dou bom dia, vem um bom dia sorridente, mas eu falo, chegou o chato. Eu acho que em todas as empresas que eu passei foi assim. Mas eu acho que isso aí é da função, né? Eu tava conversando com a Ana, que me ajuda muito lá. Eu falei, né, tô ensinando ela, passando para ela. Eu falei, Ana, vai aprendendo a conviver com isso. São 2 fatores. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, é meu ponto de vista. O financeiro, ele só é visto quando tem um protesto, quando alguma coisa não deu errado. Eu falo, mas para, você não viu? Aí o financeiro existe. Mas enquanto a coisa tá fluindo, ele tá ali, stand-by, quietinho ali, ninguém sabe que ele tá Nem ali, recebeu elogio, né? Mas ele é lembrado quando uma nota não foi dada entrada, quando um boleto não foi pago. Aí o cara... Mas esse cara é chato, mas não tem que ser chato, não pagou. Por que não estava ali para pagar? Por que a nota não foi dada entrada? Né? E é a rotina do dia a dia. É chato. O financeiro é uma cobrança todo dia, né? Sim. Quem trabalha na área financeira, ele só sabe cobrar. Então, respondendo, eu me vejo como um chato todo dia dentro da empresa, porque a gente cobra mesmo, né? Eu vou te falar... Cobra faturamento, cobra vendas, cobra tudo. Não vejo como ruim, eu vou te falar 2 coisas. A primeira é... Isso é um exemplo que eu dou pra contabilidade, sabia? As pessoas às vezes falam assim, mas eu não tô tendo problema na minha contabilidade. Eu falo exatamente, você não tá tendo porque não vê. E quando você enxergar, talvez vai ser tarde. Porque se não olha, não vai ver mesmo, né? Não tem um balanço, não tem um DRE, não tem um fluxo de caixa, vai ver que problema na contabilidade. Ah, porque saiu uma CND, você pagou seus impostos. Mas não significa que tá saudável a empresa. Que quem tem essa análise não tá vendo o fluxo na sua frente, vermelho, daqui 30 dias você começa a ficar, né? Falei, agora, preciso vender. Ou esse cliente aqui atrasou, será que vai pagar? Então assim, aí você começa, por quê? Vamos supor, o comercial fechou uma venda lá, um exemplo, 50 mil. Se você perde essa negociação porque você tem que pagar à vista e você não tem, ou por algum motivo ou outro, não, cancela o pedido porque não consigo atender. Aí entra o CI lá de trás, de novo, né? O CI. O SDM, ESDM. Aí nessa hora o financeiro é lembrado. Pô, mas você vai fazer eu perder? Por que você não tá cuidando bem? Lógico que... Não tô falando do Rafael, ele nunca falou isso. Mas você não tá... O que tá acontecendo? Por que nós não consegue? Aí nessa hora o financeiro existe. Mas é o que acontece na contabilidade. A pessoa fala assim, eu preciso de um balanço para apresentar no meu banco. Você fala, você já mandou um extrato da vida? Eu preciso pagar um fornecedor hoje de 30 mil reais. Para aí. Você precisa? Como você precisa? Você não tem dinheiro? Você não planejou, não? E com relação à questão do você falar, eu sou um chato, né? Eu não conheço um líder bom que não seja chato. De fato, não conheço. Não é que ele é chato o tempo inteiro. Mas ele é chato. Você conhece alguma mãe boa que não é chamada de chata? É complicado, né? Não tem. A cobrança faz parte, gente. Eu falo isso para as minhas líderes na Caleb. Eu falo para elas, nós vamos ser amados, mas nós também vamos ser odiados. Tem a parte que você motiva, uma proporção igual, às vezes maior. A parte que você motiva, a parte que você ensina, é todo... Você mostra essa tem todo manualzinho ali, exatamente. Né? Mas a cobrança, ninguém gosta de ser cobrado, né? Eu não gosto de ser cobrado, você não gosta, ninguém gosta, mas faz parte da função. Faz parte, é por isso que eu digo, o líder ele vai ser amado e vai ser odiado. Então assim, e se não é um líder chato, é muito permissivo. E se é muito permissivo, não tá dando resultado. Aí todo mundo tem que dar uma hora. Não é que você vai ficar pegando no pé, tá, gente? Você vai chegar e falar assim, 8h01, hein? Seu horário é 8 horas. Não é sobre isso. Vai muito além disso. É sobre responsabilidade. Responsabilidade, né? Sobre entrega, sobre confiança, comprometimento. É sobre ver a empresa daqui a um ano. Exatamente. Porque daqui a um ano você fala assim, mas eu nem sei se eu vou estar aqui. Beleza, mas e se tiver? Você quer estar numa boa empresa ou numa empresa que vai ficar pegando? Fez parte da história. E vai ser lembrado. Exatamente. Então, gente, líder
As pessoas falam assim, técnico, né? A gente tá no país do futebol, então a gente sempre linka o futebol. O time não tá saindo bem, aquele técnico vai ser mandado embora. No Brasil, então, é rapidinho. Não saiu bem 3 jogos, demitem. Líder é a mesma coisa. Só que a gente tem clássico todo dia. Não é uma vez por semana. A diferença é que o time tem a torcida, né? E vai ser sempre torcedor, né? A empresa não. A empresa não. Se der ruim, o concorrente vai estar na torcida, né? E aí você fala assim, se der ruim, eu arrumo outro emprego. Realmente, você sabia que nós empresários, não é questão de arrumar outro emprego. Se der ruim, a gente fica com um monte de conta pra pagar. Um monte de coisa pra resolver. Um monte de BO que vai ficar pro resto da vida no nosso nome ali linkado. Se a gente morre, ainda nossos filhos herdam. Tem que ficar... Então tem isso. Gente, é clássico todo dia. Dentro de empresa é clássico todo dia. Vai virar um pesadelo pra eles, né? Que vão vir depois, né? Exatamente. Quando eu falo isso, eu falo, gente... Todo dia, vai ter, que nem esse domingo teve Santos e São Paulo, né? Clássico, Sansão. Eu, como santista, sofredora, que tô sofrendo mais que nunca. Eu falei, eu não quero nem assistir. Foi um clássico no domingo que fazia muito tempo que eu não assistia. Mas na Caleb eu tenho um clássico de segunda a segunda. Todo dia tem a emoçãozinha do clássico e tenho que ganhar. E tem dia que eu perco, mas a grande maioria a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Então, empresário, saiba disso. Agora nós vamos pro nosso Boss Moment. O Boss Moment, Walter, é um bate-bola. Eu te pergunto uma perguntinha e você já responde aquilo ali também. É coisa fácil. Um livro que todo empresário deveria ler. Posso falar 3? Pode. Você acredita que eu falei, quando eu chegar e eu sei que você tem um repertório de coisas que você tá lendo, eu falei, gente, quem que ele vai tirar? Não, tem As Leis do Triunfo, né, do Sucesso, Napoleão Hill, que isso aí é uma Bíblia, né? Uhum. Com todo respeito à Bíblia. Tem também O Maior Poder do Mundo, Tiago Brunet. E o livro que eu já li umas 20 vezes, quero ler mais vezes, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Nossa, adoro. Também. E Jackson Sazon, né? Eu não sei falar o nome dele exatamente. Nome eu sou péssima. Mas esse livro é fantástico. Acho que todo adolescente que tiver no ensino médio deveria ler esse livro. Eu também acho. Inclusive, gente, tem audiobook. Você pode, se você não gosta de ler, você é daqueles que falam, eu tenho preguiça de ler. Escuta. A primeira vez que eu tive contato com o Homem Mais Rico da Babilônia foi ouvindo. Eu ouvi e aí eu falei, agora eu preciso ler. É diferente. Eu quero virar a página. Ele é muito bom. Riscar, né? Riscar, adoro. Então é muito bom. Uma frase ou ensinamento que você leva pra vida. Pense no amanhã, né? Pense sempre no amanhã. Isso é legal, porque as pessoas falam assim, e se eu morrer hoje? Beleza, e se você viver? Eu vou te falar isso agora há pouco, você falou dos filhos, né? Você tá gerenciando uma empresa. E, sei lá, acontece uma tragédia e seu filho vai administrar aquilo ali. Se você entregar ela toda bagunçada, ele vai falar, meu pai, desculpa o termo, meu pai deixou uma merda, uma bomba aqui pra mim. Mas se você deixar ela toda arrumadinha, olha, meu pai, ou minha mãe, né? Olha, meu pai. Referência total, né? Deixou tudo redondinho. Se der merda, é minha. Mas ele não deixou bagunça pra mim. Então, assim, amanhã, pensa no amanhã. Sensacional. Uma decisão que mudou tudo? Uma decisão que mudou tudo. Eu acho que vim para São Paulo. Não com todo respeito à minha cidade, Bituruna, mas ali foi um momento muito difícil que eu pensei em voltar na época. Com menos de um mês eu comecei a lembrar do meu pai, com a minha mãe e tal. E eu quase voltei. Cheguei a pôr a mala nas costas e ir embora. Aí minha tia Tieni e o tio Dimar falou, não, você não vai embora. Você não vai embora. A cidade lá é boa, ela é acolhedora, mas o seu futuro está aqui. E está mesmo. Eu vejo isso hoje. Acredito, hein? Sensacional. Se tivesse que começar do zero, o que faria diferente? Eu teria meus filhos com 14 anos de idade. Sua menina tá com quase isso. Ela teria quase a minha idade, mas eu teria meus filhos com a minha esposa. Nossa, tudo é o que muda. Eu acho que ali é o tempero, sabe? É você estar 9 horas da noite na empresa e você saber que tem alguém te esperando ali que vai te abraçar. E ali todos os seus problemas vão embora. Aí no dia seguinte você volta e fez de novo, mas você sabe que eles não estão lá te esperando. Então, os meus filhos, pra mim, se eu pudesse, eu teria eles com 14, até menos, viu? Vixe Maria! Que é pra estar no mesmo de energia. É a maior riqueza que tem, né? Não tem nada que supera isso, não. Sensacional. Walter, onde que as pessoas encontram a VRR? No Jardim Joemi, no bairro dos Pimentas,
Guarulhos. Telefone? Através do número 411-4215-9323. O WhatsApp eu vou deixar, não vou deixar do Ferreira, porque não é muito número, né? Vai do Rafael, que é o comercial. Liguem pro Rafael, hein? 8149-5800. 98149-5800. E fique à vontade para ligar para mim quando puder, 24 horas por dia. 999-858412. Isso é um atendimento diferenciado. Exatamente. Walter, de verdade, muito obrigada. Como eu disse lá no início, nada me deixa mais feliz do que receber um cliente. Eu acho que os clientes não fazem ideia do que é pra nós, né, Vera? Quando vocês aceitam estar com a gente numa palestra, num treinamento, num evento, num encontro. Numa live, numa live, porque a contabilidade, a gente entrega, é nossa obrigação. É aquilo que eu ouvia da minha mãe. Tirou 10, não fez mais que obrigação. Não, a satisfação é minha. Peço desculpas em nome do Rafael, ele infelizmente não pôde vir, mas prometeu que na próxima ele virá. Então, você já viu? Deixou aberto mais um convite. Estamos assim agora. Se tiver. Não, vai ter, com certeza. Mas eu peço desculpa em nome dele, ele também pediu para avisar, mas realmente não deu para vir. Tranquilo. E seria muito gratificante que ele estivesse aqui do meu lado. Essa é uma dinâmica maior ainda. Vocês vão ver, quando voltar o Walter e o Rafael, vocês vão ver a bagunça que a gente faz. Verdade. Mas obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e aproveitando, parabenizar, né? Eu ainda, por mais que eu tenha ido na rádio, mas eu não conhecia ainda o local. Estão de parabéns aqui a estrutura e a maneira com que vocês estão administrando tudo isso, sabe? Então eu imagino que seja muito gratificante, né? Então, parabéns. Tá bom. Obrigada. Graças mesmo. Gente, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. É verdade. E aquele pedido que eu vou finalizar. Assistiu, gostou? Não está inscrito ainda? Se inscreva. Faça comentário, faça observação, porque o YouTube, ele vê que isso tem relevância, nos acompanha no Spotify e também no Instagram. Que eu fico falando do Instagram, mas acaba não falando, né? Instagram do Boss Mind. Boss Mind. Pronto, Boss Mind. E pega o link de hoje, gente, distribui. Até naquele grupo que você não sabe nem por que você tá lá. Agora você descobriu o propósito. Poxa, Vera, adorei ver o conteúdo de hoje com o Walter. Gente, também tem mais outros lá que nós gravamos, está aqui na nossa plataforma. Então vai lá, assiste. Coloca no Bluetooth pra ouvir no rádio. Eu tenho agora, toda chique, né? Coloca no rádio os nossos podcasts pra ouvir no carro. Porque é 1 hora e meia de viagem. Dá pra ouvir. Muito obrigada, até a próxima. Até mais, beijo. Obrigado, Vera. Obrigado, Soraya. Obrigada.